Olá, eu sou a professora Mara Araújo e hoje nós vamos conversar sobre atualidades do mercado financeiro. Bom, o que nós vamos tratar nesse bloco? Vamos tratar primeiro uma análise do cenário macroeconômico, então, como que foi a evolução dos mercados financeiros internacionais desde do primeiro semestre de 2013, qual que foi a resposta desse mercado, as diversas variações do comportamento das principais economias, principalmente China e Estados Unidos, e quais as expectativas do mercado internacional em relação à evolução dessa crise que começou lá em 2008, né? Nós já temos acompanhado aí em torno de 5, 6 anos a evolução dessa crise. É uma crise que começou no setor imobiliário, lá nos Estados Unidos, e se espalhou pelo mundo, levando a uma grande, talvez a maior crise internacional, principalmente em termos de longevidade e profundidade, provocando elevados níveis, principalmente de desemprego nos países da zona do euro, e espalhando aí, inclusive para os países que estavam numa condição boa de crescimento, como é o caso do Brasil e da China, com grande perspectiva de melhoria do nível de crescimento do PIB, e que entraram também na onda, diminuindo aí esse processo com um nível de instabilidade maior, principalmente no volume de investimentos e no setor bancário. No segundo momento, o que nós vamos analisar? Quais os impactos dessa crise internacional e os efeitos dessas diversas variáveis no mercado financeiro nacional e, mais especificamente, no setor bancário. E, na sequência, vamos trabalhar também um pouco algumas variáveis para 2014, entrando aí inflação, expectativa, de inflação, de crescimento do PIB, nível de investimento, taxa Selic, taxa de câmbio, para nos dar aí esse conceito de evolução do cenário, ok? Bom, vamos começar então no primeiro semestre de 2013, vamos tratar primeiro aqui o mercado global, onde o mais importante é identificar que esse cenário econômico mundial permaneceu muito complexo. Essa complexidade vem sendo vivenciada desde o início da crise, com alguns momentos de mais otimismo, outros ali de um certo sofrimento, mas nós começamos 2013 e permanecemos ali até início de maio com um certo otimismo, dando continuidade ali às expectativas e as análises que ocorreram no final de 2012. Bom, esse maior otimismo dos mercados contribuiu para quê? Elevar o apetite por risco e melhorar as condições de financiamento. O que isso quer dizer? Olha, os investidores ficam menos seletivos, ou seja, eles aceitam correr um maior risco para poder conseguir um maior retorno, e aí a gente tem mais liquidez no mercado, ou seja, a gente tem mais acesso a financiamentos. Que, associado aqui ao maior ativismo anticíclico por parte dos governos, provocou aqui uma redução da aversão ao risco. O que quer dizer ativismo anticíclico dos governos? Todos os governos dos principais países, incluindo aí, evidentemente, o Brasil, adotaram diversas medidas para inverter o ciclo de desaceleração da economia. Então, o que normalmente é o movimento cíclico? A gente cresce a economia, entra aí, normalmente passa por um processo de crise, desacelera, então é um ciclo, Quando a gente chega num determinado ciclo de baixa, então, que é o movimento que estamos vivenciando agora no mundo, os governos adotam uma medida anticíclica, ou seja, para inverter o comportamento aqui da economia, levando a um processo de desenvolvimento. Então, ou interrompe ou ameniza, porque de repente, sem essa participação dos governos, a gente talvez tivesse aqui um cenário em que a crise se acentuaria um pouco mais. Então, os governos trabalhando pesadamente para inverter esse ciclo e os mercados se relaxaram, Os mercados consideraram aqui que as condições de financiamento estavam melhores e que a economia talvez estivesse retomando aí
um ciclo de crescimento. Esse relaxamento das condições do crédito e aqui, inclusive, um excesso do apetite pelo risco, levou, inclusive, aqui algumas autoridades multilaterais a fazer um alerta. Olha, aqui não é assim também não, os mercados estão se acomodando, uma certa retomada da economia, mas ainda existe um risco muito grande para os excessos. Então, pode relaxar em termos, né, de restrição à liquidez, mas, na verdade, o risco ainda é muito acentuado. Bom, a partir de maio, o que nós tivemos? Uma inflexão, né, do sentimento dos investidores. Ou seja, os investidores que já estavam mais relaxados, com maior predisposição ao risco, eles inverteram a situação, né, e começaram a ter uma atuação, uma atitude mais seletiva. O que provocou essa inflexão no sentimento dos investidores aqui? Uma grande preocupação em relação à atuação do Fed, que é o Banco Central americano. Por quê? Durante todo o período de crise, o Banco Central americano, ele adotou medidas que a gente chama de quantitative easing, que é a garantia de liquidez para o mercado. Como que ele fazia isso? Ele tinha as agências de financiamento habitacional, né, de agências de hipoteca do Estado. Então, o Banco Central americano, ele comprava a carteira de crédito, comprava os recebíveis dessas agências e com isso ele injetava recurso no mercado. Okay? Ao injetar recurso no mercado, ele garantia a liquidez. Então, não faltava recurso para o consumo e para o investimento. Ou seja, uma medida de política monetária para estimular a continuidade do crescimento ou o aumento, né, a manutenção do consumo e do investimento americanos. À medida que a economia americana começou a dar sinais de retomada de crescimento, ou seja, já estava caminhando sozinha, o Banco Central americano anunciou que retiraria esses incentivos para a economia. Então, qual que é a perspectiva? A gente ter uma redução do nível de liquidez. Por que os Estados Unidos, por que o Banco Central americano tiraria esses incentivos para a economia? Ou seja, trataria de uma política monetária mais restritiva. Porque essa injeção de liquidez aumenta o nível de endividamento do governo americano e nós temos acompanhado pela mídia que isso é uma grande dificuldade política, até porque o Congresso americano tem apresentado muitas restrições ao aumento do endividamento americano. Então, é importante retirar esse incentivo, isso é muito caro para o governo americano, e uma vez que a economia pode caminhar sozinha, significa que ele pode ir retirando esses incentivos aos poucos. Só que o mero anúncio da retirada desses incentivos levou os mercados financeiros internacionais a ficar em alerta. Por quê? Uma diminuição do risco, né, uma diminuição da liquidez americana, aumenta o risco dos demais países e pode, inclusive, constituir uma ameaça ao financiamento da recuperação na Europa. Ou seja, falta liquidez no mercado, as taxas de juros, consequentemente, se elevam e aí o custo do financiamento, o custo do crédito fica mais alto. Então, essas incertezas quanto ao início da redução, né, no volume de compras de títulos pelo Banco Central americano, ou seja, diminuiria aos poucos, e seus impactos aqui sobre a liquidez global implicaram no aumento da volatilidade dos mercados. O que é o conceito de volatilidade? É instabilidade. Então, os mercados ficam receosos e aí entra aqui numa grande oscilação como resposta a qualquer nova notícia. Então, falava assim, quando é que o Banco Central americano vai começar a retirar os incentivos? Deve ser agora no segundo semestre. Aí, todos os mercados ficavam em alerta e aí uma grande volatilidade nos mercados. Quais os efeitos dessa volatilidade? Efeitos adversos e generalizados sobre a precificação dos ativos. O que é precificação dos ativos? É a definição das taxas de juros requeridas para cada título que é negociado no mercado. Então, se o risco dos países, principalmente os países emergentes ou os países mais vulneráveis da zona do euro, eleva, se cada país desse precisa de pegar dinheiro emprestado,
ele tem que pagar mais caro por aquele dinheiro. Então, o preço do título se altera, ok? A precificação dos ativos, isso que quer dizer. E aqui, evidentemente, na hora que a gente faz um balanço dos riscos do mercado financeiro, esse balanço apresenta uma piora por causa desse nível de instabilidade. Para falar a verdade, desde o início do ano, desde ali de maio, que o mercado financeiro internacional está sofrendo, né, com a expectativa de quando é que o Banco Central americano vai começar a reduzir os incentivos à política monetária, né, os incentivos, quando que ele vai diminuir o volume de compras desses títulos e, consequentemente, quando que nós vamos começar a ter restrição no nível de liquidez. Cada vez que o Fed faz um anúncio dessa possibilidade, a gente tem toda uma vulnerabilidade do mercado financeiro internacional, evidentemente com impactos no lado real da economia. E isso a gente pode ver aqui ao observar o rendimento dos títulos soberanos, né? Aqui são títulos de outros países, tem uma amostra, então aqui o verdinho, Estados Unidos, o mais marrom, a Alemanha, o azul, a Itália e o outro amarelinho aqui, a Espanha. O que isso quer dizer? Olha, as taxas de juros de longo prazo, né, cobradas desses países, quando eles emitem um título para se financiar, as taxas aumentam. Então, observem que nós já tivemos aqui alguns períodos em 2012, onde, né, em cada momento de crise, em alguns casos a Espanha bateu lá quase 8% a taxa de juros. Isso no mercado financeiro internacional, quando a taxa é superior a 6,5%, é um grande sinal de alerta, mas observem aqui que logo depois do primeiro bimestre de 2013, a gente começa a ter uma elevação das taxas, ok?